Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Momento Saúde e hoje novamente com uma convidada muito especial, nossa grande parceira, Isabela Garcia, psicóloga, para a gente falar então sobre esgotamento profissional. Seja bem-vinda novamente, Isabela, ao nosso espaço Momento Saúde. Obrigada, Amanda, sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótimo, nós que agradecemos. Bom, então vamos dar início às perguntinhas para a gente entender um pouco mais o que é esgotamento profissional, né? Quais são as causas e como que a gente pode, de repente, evitar chegar a esse nível de esgotamento. Bom, muitas vezes as pessoas confundem bastante o que é a síndrome de burnout com o estresse rotineiro, né? Tem alguma diferença? Na verdade, o estresse, ele é uma reação do organismo, né? Diante de alguma situação, alguma ocasião. E na verdade ele não é a patologia em si, né? Nem todo o estresse vai originar a síndrome de burnout, né? Então a síndrome seria o que caracterizaria a patologia mesmo em si, do esgotamento profissional, né? Então ela é resultado do estresse ou de vários fatores, né? Na verdade de vários fatores em que causam estresse, então vir até a patologia que seria a síndrome mesmo de burnout. Tá. E como é que a síndrome se manifesta no corpo das pessoas? Então, a gente tem os sintomas físicos, que são bem característicos e muitas vezes se confunde com uma síndrome de pânico, se confunde com algumas crises de ansiedade. Os sintomas em si, eles se confundem bastante, né? Então, por isso que tem que ver, tem que analisar, na verdade, quais os fatores no ambiente mesmo, né, que possa estar originando. Então, o cansaço excessivo, né, físico e mental, dor de cabeça, alteração de humor, insônia, dificuldade de concentração, pessimismo também, aquela pessoa que vê sempre o lado negativo das coisas, é muito característico também desse estresse. Aí depois tem pressão alta, tem questões intestinais, né, aquelas coisas bem físicas, sintomas bem físicos mesmo. E na verdade isso o que diferencia do burnout, porque ele é caracterizado desse estresse no ambiente de trabalho, o esgotamento no ambiente de trabalho. Então teria mesmo que ver o ambiente em que essa pessoa está e quais os outros fatores para realmente identificar o que caracteriza mesmo o burnout, né? O burnout. Bom, então essas pessoas que têm esse tipo de transtorno, né? Pode-se dizer como um transtorno, né? Sim, sim. Tá. Geralmente elas não suportam a pressão no ambiente de trabalho? Na verdade, a pressão no ambiente, de alguma forma, todo setor, qualquer cargo, qualquer empresa, qualquer área, a gente recebe de alguma forma algum tipo de pressão, né? E isso faz parte da nossa rotina, do dia a dia no trabalho. Então, não é que essas pessoas não suportem essa pressão, elas só lidam de uma forma um pouco mais pesada, né? Então, esse estresse, ele pode vir de uma maneira muito mais intensa, né, nessas pessoas, né, pela pressão mesmo do ambiente. Sim. E quais são as causas, então, que podem levar essa pessoa a ter essa síndrome? As causas, na verdade, elas são muito fáceis de identificar, né? E a gente vê até por pequenos estresses que a gente tem no ambiente, porque existe a síndrome em si, mas existe situações de estresse. Então, todos nós passamos por situações de estresse no ambiente de trabalho. Então, causas mesmo a cobrança excessiva, né? Então, muita cobrança, às vezes muita sobrecarga de trabalho para um funcionário, né? Então, isso é bem característico, assim, eu tenho muitas atividades, eu tenho muitas responsabilidades e obrigações, então essa sobrecarga de trabalho, longas jornadas de trabalho, pessoas que trabalham muitas e muitas horas, né? Então por isso também é muito característico. O pessoal que trabalha com plantão ou que às vezes faz muitas horas também tem que ter muito esse cuidado desse esgotamento. Conflitos com colegas, né? A gente sabe que seria uma causa bem característica, assim. Mas são bem situações em ambiente de trabalho mesmo, assim. É aquilo que normalmente a gente sente um certo desconforto. Para a pessoa que tem o transtorno ou a síndrome em si, tudo acontece de uma maneira muito mais intensa, né? E essa pessoa, ela costuma sofrer por antecedência? Ela sofre por antecedência no sentido de aquele ambiente de trabalho está
causando esse sentimento em mim e eu tenho que ir trabalhar, né? Aquela coisa do eu levanto de manhã, nossa, eu tenho que ir pro trabalho, vou ter que passar por mais um dia estressante. Sim. Ou eu tive um conflito com algum colega, eu tenho que encontrar aquele colega de novo, eu tenho que lidar com essa situação, ou até resolver alguma questão muito importante, ou alguma questão no ambiente de trabalho de muita responsabilidade, né? Então tu sofre já antes de ir pro trabalho, porque tu sabe que tu vai ter que passar por toda aquela situação e aquele desconforto, né? Então, esse seria o sofrimento. E na verdade parece que é muito simples, mas para quem tem a síndrome, justamente por ter esses sintomas tão fortes, é muito difícil de lidar com essas situações, né, no dia a dia. Então é bem, por isso que os sintomas físicos eles são bem característicos, eles geram realmente um desconforto muito grande no ambiente e muitas vezes isso influencia em produtividade, em convívio com os colegas, ele vai influenciar em várias outras questões ali no ambiente mesmo. Até mesmo no setor em geral, né? Exatamente. Onde tem outros colegas ali junto. E as causas, então, podem ser fatores físicos e emocionais? Físicos e emocionais, né? Então, os físicos seria esses que eu te falei, bem característico, né? De suor nas mãos, de palpitação, né? Seriam bem... E se assemelha muito com uma crise de pânico, com uma crise de ansiedade, aquela sensação, muitas vezes até mesmo a sensação de morte, né? A sensação de que não vou sair disso, né? Tô presa dentro desse sentimento e as pessoas passam muito mal mesmo, assim. E emocional seria essa questão da sobrecarga, né? De estar nesse esgotamento mesmo, assim. E até mesmo, muitas vezes, aceitar trabalhar em uma função que aquilo gere esse sentimento, né? Trabalhar em altura. A gente fala muito aqui na empresa, como a gente atende várias empresas de vários ramos, né? Trabalho com altura, confinamento, né? Trabalho com um ambiente muito periculoso, né? Enfim, isso tudo pode estar influenciando, né? Isso, e muito importante as empresas trabalharem com a questão da avaliação psicossocial, né? Então a gente vê a avaliação em empresas, até mesmo altura, né? Trabalhar com fogo, enfim, com vários fatores que podem ser muito estressantes. Então a avaliação psicossocial ela vem justamente para dar esse laudo, né? E esse apto ou não apto que a gente conhece, né? Exato. Porque realmente pode acontecer e a gente tem que trabalhar com hipóteses, né? Então é muito importante ter esse acompanhamento e essas avaliações assim com uma frequência bacana para o funcionário, né? E as empresas cada vez mais investirem também em avaliação e esse cuidado mais humanizado também com o paciente. E como é que a empresa e até mesmo os colegas que trabalham ali junto uns com os outros podem estar identificando se essa pessoa tem essa síndrome ou não? Na verdade, é mais ou menos isso que eu tinha te falado, assim, porque é bem característico. Tu vê que a pessoa que é muito falante tá mais isolada, tá trabalhando mais quietinho, né? Ou uma coisa que é muito comum é quando começam as faltas no trabalho, né? Então não estou me sentindo bem, então começam aquelas faltas. Quando a pessoa realmente consegue perceber que não está conseguindo se doar tanto ao trabalho, né? Ou a sua produtividade não está legal e ela começa a querer se afastar mesmo daquele ambiente, né? Se afastar de repente de pessoas que eram muito próximo. Então geralmente são sintomas que tu percebe, né? É aquela coisa a gente vê quando o colega não tá legal, que é um dia que tá mais quietinho, que tá... Então observar se isso começa a acontecer com muita frequência, porque todos temos aqueles dias que a gente não tá muito legal, né? Que vão trabalhar, mas não estão muito legal. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, é importante, né? Se é próximo, sentar, perguntar se tá tudo bem, ter esse olhar assim mais também humanizado com os colegas e da empresa com o funcionário também, né? O RH chamar para ver se tá tudo certo, o que tá acontecendo. E procurar ajuda se for preciso, né? Exatamente, até já ia te perguntar, então o proprietário dessa empresa, responsável pelo RH, gerente, pode estar analisando esses funcionários e notando se algum deles tem algum desses esse transtorno, né? E isso em pequenas empresas é mais fácil, né? Mas tu vê mais, mas às vezes em empresas muito grandes e que também geram muito estresse, né? E aí a gente fala de empresas como supermercados, né? Como algumas empresas que são bem... então, como são muitos funcionários, às vezes fica muito difícil identificar,
né? Mas todo o setor tem os colegas que são mais próximos, então que essas pessoas também procurem o RH, né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos ver como tu tá se sentindo, aconteceu alguma coisa. É bem esse olhar humanizado mesmo, Sim. não é a empresa não olhar para o paciente como para o funcionário como mais um funcionário dentro da empresa, né? Então é um ser humano como qualquer outro, tem todas as suas dificuldades, as suas questões, então é ter esse olhar mais cuidadoso, né, que a gente fala. E essa pessoa que tem essa síndrome ou que de repente possa ter a síndrome, ela tem o costume de levar o serviço para casa? Sim, na verdade isso é muito comum de acontecer, né? E isso bastante. A gente fala, aí claro, a gente pode entrar em várias outras questões, mas isso tem muito a ver com inteligência emocional, que a gente fala, né? Que a inteligência emocional e autoconhecimento é eu realmente perceber o momento em que alguma coisa não está me fazendo bem, em que alguma situação, ou até o meu ambiente de trabalho, ou a empresa em si, né? E conseguir parar e observar as minhas emoções, observar o que eu estou sentindo, observar o que está gerando desconforto para mim, né? Ou alguma situação que aconteceu, ou sentar com um colega e conversar, tentar resolver isso, porque geralmente as pessoas levam isso para casa, né? Então a gente vê muito isso na clínica também, né? Então, é porque vem estressado do trabalho, acaba sempre descontando em casa, né? Porque é o lugar mais próximo, é o lugar mais fácil, digamos, né? Então eu acabo descontando ali. Então é muito importante tu analisar as tuas emoções, analisar o que tu tá sentindo, procurar ajuda, né? Procurar um profissional, se realmente for preciso, ou procurar pessoas próximas de confiança para conversar, ou até mesmo no ambiente de trabalho. E aí, claro, a gente poderia entrar em outras questões de treinamento, desenvolvimento, de questões motivacionais da empresa com o funcionário. Então, por isso que cada vez mais as empresas têm procurado, né? Então, eu trabalho nessa área organizacional também. Então, essa questão de ter esse olhar mesmo com o funcionário, de que ele também tem problemas, ele também tem questões do convívio com os colegas, do estresse, né? Então, ter esse olhar mais cuidadoso mesmo. Exatamente. E tem alguma maneira que as pessoas podem estar evitando esse esgotamento? Então, tem muitas dicas, né? Na verdade, tem muita coisa e não só da questão do esgotamento só no ambiente de trabalho, mas para a gente levar para a vida, né? Esgotamento de uma forma, o estresse mesmo, o burnout, na verdade, ele é no ambiente de trabalho, mas a gente sofre estresse com filhos, com relacionamento, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, tem dicas importantes, pequenas, simples do nosso dia a dia e que podem sim fazer uma grande diferença, né? Que nos ajudam muito. E aí eu falo de atividade física, de conversar com pessoas, né? Aquela coisa, a pessoa que não gosta muito de conversar começa a guardar muito o que está sentindo, então conversa com as pessoas, procura estar perto das pessoas que tu gosta, ter momentos de lazer, né? Então assim, eu vivo só pro trabalho, final de semana eu tô pensando que essa semana eu tenho que resolver isso, então assim, aproveita e descansa, te permite, né, descansar e estar perto da tua família, estar perto, né? Claro, hoje a gente está com a questão, né, da pandemia, mas a gente poder de alguma forma estar próximo, e aí tem as redes sociais também. A questão da automedicação é muito importante, porque tem aquela coisa de, o fulaninho me falou que tem um remedinho que é muito bom pro estresse, né? Então, não se automedicar, né? Procurar um profissional que realmente vá poder te dar uma medicação ideal para isso. Evitar o consumo excessivo de bebida, o tabaco, drogas. A gente sempre fala isso porque parece meio lógico, né? Não uso, mas eles acabam que eles proporcionam uma confusão mental, né? E isso também ajuda no estresse muito, né? Então parece uma coisa tão, falar para não beber, é cuidar o excesso, na verdade. Sim, né? sim. E também evitar pessoas negativas, tudo aquilo que de certa forma suga a tua energia, sabe? Quando a gente sente aquelas pessoas, evitar isso, porque tudo isso, na verdade, vai ajudar para lá adiante esse estresse se agravar. Evitar. Por isso que eu sempre falo, a gente vive muitas situações estressantes e agora teve a questão da pandemia para agravar muito isso também. Mas é bom ter essa autoconsciência,
né, e perceber a partir do momento se eu realmente preciso de ajuda, para eu buscar um profissional, para que isso não se agrave lá adiante para causar a síndrome, que seria já a patologia, né, o mais grave. Exatamente. Já no início, sabendo desses sintomas, essas pessoas podem no início já saber que estão no limite, estão em momento de parar um pouquinho. É aquela frase do mais fácil prevenir do que medicar, é mais ou menos isso mesmo. E a gente usa muito isso em terapia, né? Porque a psicoterapia, o pessoal geralmente já procura quando já tá, né? Então é muito importante buscar ajuda também para autoconhecimento, né? Para trabalhar as suas questões, para te ter um pouco de autoconsciência, de autocuidado. Então por isso é muito importante também o funcionário nem sempre depender somente da empresa, né? Então se eu sei que eu tô tendo algumas questões que está sendo difícil de eu lidar no ambiente de trabalho, então eu já vou procurar ajuda para que eu consiga lidar melhor com isso, né? Porque é inevitável a gente passar por situações desconfortáveis, não só no ambiente de trabalho, mas o que determina é a maneira que a gente vai lidar com isso, né? Então isso é muito importante, a gente ter esse cuidado, sim. Exato. Nossa, muitas dicas ótimas, maravilhosas. E pra gente que tem uma rotina bem corrida, bem tumultuada, acredito que muitos vivem nessa rotina, é ótimo saber dessas informações e saber dessas dicas também que a gente pode estar atentos para não chegar num nível de esgotamento tão alto como esse, né, Isabela? Isso seria o limite, assim, né? Cheguei no meu máximo, assim. Uma coisa que eu não mencionei, que é muito importante, é a questão da meditação. A questão da meditação, porque a gente vê... Agora, depois dessa questão da pandemia, se fala muito em meditar, em atenção plena, que é o mindfulness, né? Que tu te concentrar no momento agora. Isso também é muito importante no ambiente de trabalho, e é uma dica que eu deixei passar também, tu te concentrar no que está acontecendo. Então, se aconteceu alguma situação que foi muito estressante, então nesse momento eu paro, né? Eu sempre digo que tu vai ali no banheiro 5 minutinhos, sabe? Para, concentra a atenção no que tu tá sentindo, na tua emoção. Eu tô sentindo raiva, o que eu tô sentindo nesse momento diante dessa situação, porque muitas vezes a gente parar, aquele respira fundo, conta até 10, ele funciona mesmo, né? Porque geralmente é assim, a gente vai conseguir dar esse freio e tomar atitudes mais assertivas, né? Atitudes menos estressantes para nós, ou para daqui a pouco causar algum estresse ainda maior, né, ali na situação. Então é tu parar, analisar o que tu tá sentindo, respirar fundo e resolver e seguir. Exatamente. Bom, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, né, passando essas informações maravilhosas, que acredito que quem está em casa, nas empresas, né, podem estar seguindo, né, e ajudando aí seus profissionais a ter uma produtividade melhor e um ambiente mais agradável no seu trabalho, né? Muito obrigada, tá? Seja sempre muito bem-vinda a esse espaço. E obrigada a você que nos acompanha. Fique ligadinho para mais vídeos que a gente vai estar postando aí no decorrer dos dias.